falta de conhecimento, mas também pode ser uma limitação do software e isso tem-se verificado várias vezes. Dito isto, como a maioria sabe ou já ouviu falar, o GeoServer é um software livre, que é gerido pela Open Planning Project, permite aos utilizadores editar, visualizar e publicar dados espaciais, suporta múltiplos formatos de dado raster e vetorial, funciona em diversos sistemas operativos, é um suporte aos formatos OGC, o WMS e WCS, utiliza o SLD e o CSS. Vocês vão ver daqui a pouco, quando eu estiver a mexer no GeoServer, este é o interface inicial, em que no canto superior esquerdo são apresentadas algumas informações sobre o GeoServer, quem instalou, a versão, o contato do responsável, digamos assim, ou a entidade responsável por este GeoServer. Depois aqui no centro temos informação do que é que já existe, já se encontra inserido neste GeoServer, neste caso apresenta a informação sobre as leis, as stores e os workspaces, peço desculpa. No lado esquerdo tem uma área de gestão dos dados espaciais, seguida pela configuração dos serviços, umas configurações gerais que por vezes são necessárias, consoante se pretende abrir ou fechar o server público. No tal caching é onde se permite configurar as caches e uma área de configurações de segurança para dar permissões a utilizadores, criar grupos, entre outros. Em baixo tem uma hiperligação para uma página de informações sobre o GeoServer, tem umas ferramentas administrativas e no canto direito os serviços disponíveis no GeoServer. Este software, e uma das razões pela qual nos fez adotar o GeoServer como o nosso servidor de publicação de serviços de acordo com o Inspire, é que ele consegue publicá-los de acordo com as características do WFS 2.0, do CSW 2.0.2, desculpem, conseguem ter o serviço de transformação na versão 1.0 e o serviço de visualização na versão 1.3.0. Nós não utilizamos este serviço de pesquisa do GeoServer e também não temos utilizado os serviços de transformação, essencialmente utilizamos o nosso GeoServer para publicar os WMS e os WFS. Em termos do que iremos ver agora a seguir, existem principalmente dois lugares onde tem de ter atenção e que tem de fazer configurações de forma que os serviços estejam de acordo com os requisitos da Diretiva Inspire. E essas alterações serão efetuadas no âmbito das layers que são carregadas e nos workflows, portanto, o WS, se estiverem tem um GeoServer só para publicar serviços da WMS, têm só fazer as configurações na área de WMS. Estou a referir isto porque sei que existem entidades que optaram por, como serviço de descarregamento, que é obrigatório existir no âmbito da Diretiva Inspire, algumas entidades, por exemplo, configuraram um Atom, portanto têm serviços de WMS publicados em GeoServer, mas depois têm como serviço de descarregamento o Atom. E, posteriormente, vamos mostrar nos estilos, na configuração dos estilos das layers, os campos que são obrigatórios estar preenchidos de acordo com algumas regras da Diretiva Inspire, e eles também apresentam umas sugestões em alguns temas, umas sugestões de como configurar a simbologia para essa layer. Tá bem? Dito isto, vamos ver aqui o nosso GeoServer. Vou-vos mostrar atualmente o GeoServer da Direção Regional do Ambiente, que publica serviços de acordo com o Inspire. Tal como vos disse, por exemplo, aqui vocês já têm noção
nós temos 65 layers carregadas, 54 stores e 52 workspaces. É claro que esta informação varia consoante a informação carregada por cada entidade. Supondo que vocês já têm o GeoServer criado, ou supondo que vocês já carregaram a vossa informação. Neste caso, o que vocês teriam de ter em conta é que, no caso dos workspaces, vocês faziam um add new workspace, seria criado esta informação. Para a diretiva Inspire, teriam que o campo que tem de ter mais em consideração é o namespace URI, que deve apontar para o esquema ao qual pertence este tema. Vou-vos mostrar aqui qual é o resultado. Okay. Neste caso é o Area Management Restrictions. Como vocês aqui, desculpa, como vocês podem ter mais que um tema neste workspace, vocês têm de ter sempre, caso tenham mais um tema, têm de ter este campo com visto colocado, está bem? No Isolate Workspace. No caso, vocês quererem configurar os settings desta informação, estes settings por defeito são estes. Portanto, no nosso caso, no Contact Information, nós temos, por exemplo, a doutora Raquel Medeiros, mas depois, quando efetuamos a configuração do nosso workspace, definiu-se que como contato estaria eu, e posteriormente, no final desta área, existe um campo que é o Proxy Base URL, que deve apontar para o endereço do serviço, do servidor do GeoServer. No nosso caso, é o wsig3.azores.gov.pt/geoserver. Esta é a configuração que vocês vão ter que fazer no vosso workspace. No Store, e nós vamos voltar à parte dos workspace, mas isto foi só para criar um workspace. Na área do Store, quando os dados são inseridos no GeoServer através de um app schema, o Store é criado automaticamente. O nome do Store é criado automaticamente, é um dado que vem já do app schema. Caso sejam vocês a criar o Store, podem inserir, fazem um add new store e inserem a informação, se é uma shapefile, se está aqui o app schema, data scheme, se é um geopackage, PostGIS, uma ligação ao PostGIS, e criam o nome do store e associam este store a um workspace. Depois de criar o store, vai abrir um separador novo que vai fazer com que vocês vão configurar a informação que foi carregada, que é a layer. Não é? Depois de ter a layer selecionada, de forma a que esta fique Inspire Compliance, devem, no campo Data, e se eu estiver a falar muito depressa, por favor, digam. Eu peço à Marta que me diga, porque eu não estou a ver as mensagens. No campo Data, tem de colocar o nome da layer de acordo com as especificações de dados existentes no regulamento número 1253 de 2013 da Comissão, que é este o regulamento que eu vou-vos mostrar.
Neste caso, vamos supor que nós queríamos saber para a geologia qual é o nome a utilizar. Portanto, isto são as layers que podem existir no tema da geologia e consoante o que nós iríamos carregar, ou que estamos não é carregar, é que estamos a configurar, temos de utilizar estes nomes que estão aqui pré-definidos, que é, ou seja, aqui no layer name, teriam que escolher QE.geologic fault. Eu vou-vos mostrar aqui, se calhar, a layer do, já que nós estamos aqui a trabalhar no geológico. Okay. Como podem ver, este nome tem de estar de acordo com o documento, o regulamento 1253/2013. Se quiserem que o vosso serviço fique disponível, têm de ter aqui neste campo o visto colocado e o advertised também, caso queiram que a layer fique visível no layer preview e esteja disponível através de um pedido get capabilities. Com esta opção ativada, qualquer utilizador, mesmo que não tenha acesso ao login e password do GeoServer, vai conseguir ver, desde que tenha o endereço deste GeoServer, vai conseguir ver no Layer Preview as layers disponíveis. Eu vou só, deixa-vos mostrar aqui, se eu conseguir. Ver se eu não assumo o meu login. Pronto, eu aqui sem o login, se efetuar um layer preview, apesar de não ter permissões editar, vou ter sempre acesso, vou conseguir visualizar a informação das layers que estão aqui carregadas e consigo aqui abri-las neste formato. Em termos de Inspire, não podemos desativar esta funcionalidade, porque ao desativar deixa também de ser possível efetuar um pedido de get capabilities e isso vai causar problemas de interoperabilidade. Existe uma opção que nós já sabemos que algumas entidades já o fizeram, que é no próprio código do GeoServer consegue-se retirar essa opção de layer preview, mas não é algo que seja feito, obviamente aqui nesta interface tem de ser alguém um programador que perceba de código, que consiga e consiga no meio do que está instalado retirar esta opção, não é? Por isso tenham em consideração que para Inspire é obrigatório isto de estar ativo, vantagem que quem souber o endereço do vosso GeoServer consegue aceder às layers e pode ser algo que a entidade não queira. Bem? Relativamente às outras opções, neste momento, estas título, informação, o resumo, vocês podem preencher o que considerarem melhor. Sempre que preencherem uma palavra-chave em inglês, não se esqueçam, têm de colocar a língua a que diz respeito a esta palavra-chave. Devem sempre colocar as palavras-chave relativas às layers, que é o que nós colocamos aqui, o Geological Fault, Geology, Geologic Structure, e depois, e isto é a parte que vai criar a tal interoperabilidade, que é nós vamos identificar nestas layers, nesta layer em particular,
qual é o metadado do conjunto de dados geográficos desta layer. E isto faz neste campo que diz metadata links. Ele vai fazer uma ligação aos metadados dos dados. Para isso, vocês têm de saber o identificador único do vosso ficheiro metadados e fazer um pedido ao catálogo onde este metadado existe. Neste caso, nós fazemos o catálogo do sistema de metadados de Açores, que é este endereço todo que, resumidamente e de forma fácil, faz um pedido, um get record by ID, em que a versão é 2.0.2 e no final nós colocamos o identificador do ficheiro. Se vocês copiarem um endereço deste e eu posso depois escrever o endereço, ele vai retornar o XML do metadado deste conjunto de dados geográficos, que neste caso é o conjunto de dados geográfico falhas geológicas da região autónoma dos Açores. No caso do SNIG, no caso de serem metadados que existem no Sistema Nacional de Informação Geográfica, o vosso pedido, e aqui vocês têm de apontar para o vosso metadado da seguinte forma. Não acho que não está. Eu não sei se. Deixa-me aqui puxar isto aqui para baixo. O pedido é exatamente igual ao do SOMAR, em termos de configuração, só que, obviamente, o nosso começa por, o nosso da região começa por smar.ide.azores.com.pt/geonetwork, e no caso do SNIG, o pedido é feito através de um catálogo que eles têm próprio para as questões Inspire e no final é inserido o identificador do ficheiro. Depois de ter preenchido este campo, relembro que sempre que efetuarem uma alteração na área das layers, devem fazer sempre um save, porque se neste momento passarem para uma outra área aqui no GeoNetwork, ele não vai guardar as alterações efetuadas. Portanto, nós, por precaução, estamos sempre a guardar as alterações para garantir que não há erros. Também uma configuração que devem fazer na área das layers é no separador do publishing. Existe um campo que eu tenho de encontrar. Ok. Está aqui. Que é nos WMS Settings. Neste campo devem terem atenção que é necessário ter este visto, que é para podermos fazer um pedido ou utilizar a operação Get Future Info quando é feito um pedido ao serviço. Caso não tenham esta opção ativa, poderão haver problemas também de interoperabilidade. Okay? Aqui é nesta área, nas layers, que depois vocês definem que estilo é que vão aplicar a esta layer. Em relação a esta parte, o que nós temos feito é, nós temos criado os estilos. Desculpa. O endereço. Pronto. Nós temos criado estilos por cada layer, em que nas especificações de dados da maioria dos temas Inspires
são apresentados estes estilos que poderão ser aplicados à layer e vocês para poderem aceder a esses estilos têm de ir ao seguinte. Ok? Nesta área vocês conseguem ver as especificações de todos os dados, não é? Nós iríamos agora para a geologia, quando eu encontrar. É anexo 2. Ok. Inspire Data Specifications. Não queria que eu fizesse o download do documento, mas tudo bem. Depois de descarregarem o documento, ou melhor, neste caso vocês já deviam ter o documento convosco em termos de configuração. Podem fazer. E nesta área são apresentadas as regras, se é que existem em termos dos estilos a aplicar. Okay? Nem todos os temas da Diretiva Inspire têm regras específicas em termos de código ou dão exemplos de código, como é que ele deve ser aplicado. Neste caso, não acho que nem é um dos melhores. Deixa-me ver se eu vos mostro acho que o Protected Sites. Protected Sites, por exemplo. Dá-vos por exemplo, neste caso, os sítios protegidos, ele é muito mais específico relativamente à simbologia que poderá ser adotada, dando aqui o exemplo de como é que se deve ser formado uma parte do código, dá-vos o exemplo da opacidade, da cor, deve ser utilizada. Mas, no caso dos estilos, os campos que nós consideramos que são obrigatórios para a Diretiva Inspire a ser preenchidos têm a ver com o nome do estilo vão associar à layer, está bem? O resto são recomendações e existem temas que nem têm essa parte do código configurado. Depois de terem configurado as layers, a layer e apontar a layer para o respectivo metadado do conjunto de dados geográficos. Depois de ter feito a relação, depois vocês podem ir aqui às layers. Depois nesta zona aqui, vocês já configuraram a layer, vão aqui e definem que querem para esta layer o estilo do Geologic e gravada essa configuração, vamos configurar agora os workspaces. Vamos manter aqui pelo GE. Ok. Nós vamos ter que proceder à configuração dos serviços de visualização e descarregamento, tal como já havia referido. Para isso, depois basta vocês selecionarem a opção WMS, se repararam, tanto a opção WMS como WFS estavam ativas. Se não tiverem isto ativo, ele não vai gerar ou não vai permitir que haja esse tipo de pedido ao serviço. Depois de selecionam a opção WMS, colocam este endereço, é um endereço à vossa escolha. No nosso caso, nós metemos o endereço geral
do site do Governo dos Açores. O Online Resource é o prefixo deste endereço externo, que chama a atenção que este endereço realmente tem de estar aberto ao público, porque se for um endereço de uma rede interna, ou for efetuado o pedido em termos de validação ou mesmo para a interoperabilidade, isso não irá funcionar. Este endereço tem de ser um endereço externo. Colocam o título que melhor considerem que caracterize este serviço, um resumo. Nós, na realidade, o que temos feito, e tendo em conta que ainda existe a obrigatoriedade de criar metadados de serviços, o nosso título, o nosso resumo são similares ao que estão nos metadados. Tem de referir se existem taxas ou restrições de acesso a estes dados. Caso não hajam taxas, têm de escrever em inglês "no conditions apply", e se não houver regras de restrição, basta dizer que não existe regras de restrição. Para verem quais são as regras que se aplicam no preenchimento destes campos das taxas e das restrições de acesso. Deixa-me só copiar aqui o endereço. Devem consultar este documento que fala-vos dessas restrições, o que é que deve ser inserido nestes campos, caso haja restrições. Em alguns casos, quando existem taxas, por exemplo, é solicitado que se refira um local na web onde é possível o utilizador verificar quais são as taxas associadas a essa informação. O serviço é um endereço, mas é um endereço que inclui informação geográfica. Não é? Depois, o outro campo que tem de preencher, além disso, tem de preencher as palavras-chave, devem colocar o Inspire Core, o IFOP Map Access Service, que é o que caracteriza, que é um serviço de visualização, as palavras relativas ao tema que estão a criar o serviço, e posteriormente, neste campo, Authority URLs for the root WMS layers, ele pede para fazer uma identificação do Authority Name, nós colocamos as nossas siglas e apontar para um URL relativo à entidade. Também no Root Layers Identifiers, ao contrário do que vocês fizeram há pouco, quando puseram o endereço do endereço do metadado que existe no catálogo, aqui no Authority Layers Identifier, vocês só têm de colocar o identificador do recurso, neste caso do serviço. E vocês perguntam assim, mas como é que nós sabemos isto? A gente supõe-se, e a diretiva está a supor, que nós configuramos o nosso serviço, o serviço encontra-se publicado, só que nós ainda não efetuamos estas configurações, mas o serviço já existe. Então, como regra, ou o que nós deveríamos todos estar a fazer é, todos os serviços que existem publicados devem ter metadados associados. Quando nós criamos um metadado, e agora mostrando aqui este metadado para vocês perceberem a relação, existe um campo posso carregar aqui. Okay. O serviço está criado, vocês já criaram o metadado do serviço, porque o endereço funciona independentemente de vocês estarem a fazer essas configurações ou não, não é? E
o que vocês criaram, existe aqui um campo que é o identificador único do recurso. Se consigo puxar isto aqui para o lado. E é este identificador único do recurso que vocês vão ter que configurar no campo Root Layer Identifier. Lembrando, nós estamos neste momento a configurar o serviço de WMS do tema da geologia, portanto, temos de referir aqui que o identificador único deste recurso é o que nós preenchemos nos metadados, preenchemos não, foi gerado automaticamente, que é este, e que classifica como um SDG, que é um serviço. No nosso caso, podem ver, é igual, ok? Por isso é que também é muito importante, quando depois vocês criarem os vossos metadados dos conjuntos, metadados dos serviços, não alterarem identificadores únicos do recurso. O identificador único do recurso, no prefixo, ele gera este código, se for um serviço, e gera no código CDG, se for um conjunto. E se repararem, o identificador do fecheiro, o sufixo disto é igual ao que se encontra no identificador do recurso. Agora não encontro. Então, não desapareceu. Aqui. Este código final será igual ao identificador do fecheiro de metadados. Por isso não convém se alterarem esta informação dentro dos metadados. Obviamente que depois vai aparecer um erro de validação nos serviços porque ele não encontra relação nesta informação. Depois de ter preenchido este identificador do metadado do serviço, o que vocês têm de ir ao final das configurações do WMS e ativar um campo que diz Inspire, e é este campo que vai criar o Inspire Extend Capabilities Element. Aparecendo este campo. Se calhar é importante referir que isso é uma extensão que tem que ser instalada à parte do GeoServer. Pronto, ok. Se não vos aparecer este campo, quer dizer que durante a instalação, ou quando vocês instalaram o GeoServer, não ativaram ou não instalaram o Extended Capabilities e deve ser efetuado para depois poder aparecer este campo. Okay. Ao aparecer este campo, definem a língua, no nosso caso é a língua portuguesa, e tem de apontar para o metadado que se encontra publicado no catálogo. Neste caso, nós apontamos para o metadado do serviço de visualização do tema da geologia. Okay? Aqui vocês vão apontar para o metadado do serviço e têm de fazer um pedido ao catálogo. Okay? Quando nós referimos pedido, ele sempre faz normalmente ou um get record ID ou um get info, pronto. E ele está a pedir para nos mostrarmos num catálogo este fecheiro de metadados. E aqui no Service Metadata Type, é isso que nós estamos a dizer. Nós estamos a dizer que o pedido que estamos a efetuar a um catálogo, um CSW, por isso é que neste campo escolhemos esta opção. Okay? Depois de fazer esta relação, de apontar para o metadado do serviço, temos de fazer um submit, exatamente para ele guardar as alterações. Caso não façam um submit e saiam desta área, ele não guarda a informação que acabaram de carregar. Não é que seja importante, ou não é que seja um requisito da diretiva Inspire, mas chamamos só aqui a atenção para um campo que devem
devem preencher quando estão a configurar os vossos metadados de serviços, que é no campo da limitação dos CRS, dos códigos CPSGs, porque se vocês não preencherem, não definirem que pedidos podem ser feitos a determinados códigos GPSGs, o Get Capabilities vai permitir que seja feito pedido a todos os EPSG existentes, está bem? Nós, no nosso caso, definimos sempre estes 6 códigos EPSG, o que limita também os pedidos que possam ser efetuados ao serviço. No caso, pronto, eu como já vos disse, nós estamos a mostrar quase sempre os pedidos que são feitos para o endereço do catálogo do metadados do SMA, mas no caso de terem que apontar para o endereço do catálogo do SNIG, teriam que aqui neste Service Metadata URL colocar este endereço, que devolve exatamente o mesmo resultado do nosso catálogo, uma vez que todos os metadados que existem no catálogo dos metadados das pessoas, posteriormente, no processo de harvesting, são carregados no catálogo do SNIG. Até agora, há aqui alguma dúvida que queiram que eu pare para explicar ou passo para os serviços de descarregamento? Alguns colegas têm colocado dúvidas, eu acho que têm respondido, mas mesmo assim, se alguém ainda não tiver esclarecido, se quiser mesmo falar ou intervir. Isso tem de ser eu a tirar o som? Sim, não, mas sim, basta colocar como um apresentador, não é? Sim. Portanto, a Raquel... Uma das coisas que é importante que vocês percebam a relação que é efetuada aqui entre as layers e os workspaces, os metadados que vocês criaram, é porque alguns dos erros que nós temos verificado têm a ver com a forma de preenchimento destes campos, ou não estão a apontar corretamente para o endereço do catálogo, ou não, ou por exemplo, ou estão a apontar para um catálogo, como já referi, cujo metadado é um metadado antigo. Isto acontece muitas vezes em entidades que têm catálogos próprios, mas que editam os seus metadados no GEMA e submetem os seus metadados no SMA e depois não carregam esse fecheiro de metadados que foi submetido no sistema de metadados das pessoas, não carregam para o seu próprio catálogo, o que acaba por, em termos depois de interoperabilidade, não funcionar. Eu não sei se a nível nacional, se alguns dos erros são deste género, mas isto são erros comuns que nós temos verificado a nível regional. Se não tiverem a apontar para um catálogo, para um metadado recente e válido, obviamente que não vai, depois não vai haver aquela interoperabilidade que é exigida. Wanda, a Raquel perguntou como é que funciona o Isolated Workspaces, que ela acho que não entendeu muito bem. Em relação a isso, o Isolated Workspaces é uma funcionalidade relativamente recente do GeoServer que permite, quando nós temos vários tipos de informação para um mesmo tema, permite-nos ter esses vários temas distinguidos. Eu não sei se eu posso abrir aqui o GeoServer e mostrar o caso da batimetria. Eu vou partilhar então, espera só um bocadinho. Ok. Vou entrar aqui no GeoServer e mostrar um caso específico. Por exemplo, nós aqui para a batimetria nós temos vários tipos de informação, que é a batimétrica 10 metros, lagoas e costeira.
mas toda esta informação está inserida no mesmo tema. Então, nesse caso, nós tivemos que criar 3 workspaces. Aqui estão eles. E pronto, é uma regra do GeoServer, foi a forma como eles encontraram para contornar essa situação. Nós temos que ter pelo menos um deles isolated para todos os outros funcionarem. Eu não sei se respondi à questão. Essa opção, qual é a implicação? Não te permite depois teres mais do que um... Vou abrir aqui. O problema está aqui no namespace URI. Tu só podes ter este namespace URI supostamente uma vez. E a forma como se encontrou para permitir que este namespace URI seja repetido é fazendo o isolamento do workspace, e assim já nos permite no GeoServer ter vários workspaces. Se a gente não tiver essa opção, ele não deixa a gente criar novamente workspaces com essa informação. Nós temos um serviço para cada uma das layers. Exatamente. É os 3 workspaces. Pronto. Ficou esclarecido para os restantes? Ok, vou então parar de partilhar. Podes continuar, Wanda. Deixa-me só procurar isto. Oh, malta, desculpa, eu já tive o som. Vocês estão a ouvir? Sim. E se eu quisesse publicar apenas um serviço com aqueles 3 temas, bastaria ser um... O que é que eu faria? Não colocaria isolated workspace. Mas achas que faz sentido estás a ter só uma layer a misturar aquele tipo de informação que é distinta? Não tem a ver com isso. A minha questão é mais em termos técnicos. Mas... É mais em termos técnicos do que propriamente... Não, porque aí tu para aquele tema tens aquela layer. Se fizer sentido juntar aquele tipo de informação naquela layer, ok, mas se não faz sentido, tu não podes ter várias layers, tens que ter só uma para aquele serviço, daí a necessidade... Pode ser garantia, porque aquele serviço para cada uma daquelas layers tem então que definir o isolated workspace. Eu vi mal, não sei bem o que é que disseste. Sempre que é precisar de garantir a comunicação de serviços individualizados para layers, que apesar de serem do mesmo tema. Do mesmo, exatamente. Exatamente, é isso. Exato, sim. Tem aqui, existe uma questão aqui da colega, onde é que se pode consultar os namespace URI. Marta? Não sei se estão a ouvir. Peço desculpa, pensava que estava a falar. Então podem ser consultados mesmo no site que tu acabaste de indicar, onde está escrito namespace URI, mas eu posso também fazer copy. Não estás a partilhar, atenção. Não, sim, não, eu só vou fazer cópia do endereço e depois colocar no chat. É o schemas, não é? É este. Exatamente, é o schemas. E vocês têm acesso a todos os namespaces URIs que são necessários colocar na configuração do Gema. Este campo a gente tem preenchido de acordo no início, só para dar aqui o contexto,
nós utilizamos o app schema que é gerado a partir do Hail, ou seja, a partir do Hail ele exporta diretamente para o GeoServer e esses campos são automaticamente preenchidos. Ele reconhece o namespace URI e é um campo que já vem preenchido da exportação a partir do Hail. Se caso a gente não tenha usado o Hail ou esteja a carregar informação por outra via, convém aqui neste campo colocar este endereço do tema respectivo. Ok. Pronto. Depois de efetuar estas configurações no serviço de visualização, também existem algumas configurações que devem ser efetuadas no serviço de descarregamento, que não são iguais às do serviço de visualização. Temos de selecionar normalmente aqui a opção de serviço WFS. Estes campos iniciais são iguais aos de visualização. Pronto, no resumo, escrever que é um serviço de descarregamento, as taxas, os acessos, as palavras-chave, são campos similares. Mais uma vez, volto a relembrar que devem definir os códigos GPSGs. Não faz parte do requisito da diretiva Inspire, mas aproveito para vos explicar que neste campo do Service Level vocês têm 3 opções: o básico, o transacional e o completo. No básico, responde ao descarregamento dos dados. Quem tem acesso a este endereço de serviços carrega os dados e faz o que quiser com eles. Eles ficam alojados no seu computador. O transacional permite que as alterações que a pessoa que está a utilizar nos dados também são guardadas no servidor, ou seja, este transacional parece-me que é o ideal para trabalhar internamente, por exemplo, dentro de uma entidade em que tem o serviço e o colega está a fazer uma correção e essa correção é automaticamente guardada no servidor e isso é feito através deste serviço de descarregamento. Enquanto que para disponibilizar o endereço a todo o mundo deverá ser utilizado o básico, porque senão qualquer pessoa que tenha esse endereço e tenha sido configurada a parte transicional poderá mexer nos vossos dados no servidor. O complete é igual ao transacional, mas faz um lock àquela entidade e não deixa mais ninguém editar aquela informação. Não é? Nós temos colocado sempre o básico, que permite descarregar a informação, mas não mexem na nossa informação original, está bem? Seguida, e tal como já foi referido, e tendo em conta que tem neste ponto que já tem a extensão Inspire ativa no GeoServer, tem de colocar um visto onde diz Create Inspire Extend Capabilities e mais uma vez é aqui que se vai fazer a relação com os metadados que foram publicados, ok? No service metadata URL, vamos apontar para o catálogo do sistema de metadados dos Açores, ou catálogo do SNIG, e aqui vamos fazer uma relação para o endereço do serviço de descarregamento. Este metadado deste serviço de descarregamento tem de estar publicado no catálogo. Aqui fazemos a relação para o metadado do serviço de descarregamento. Referimos que é uma informação que existe no catálogo CSW. Desculpa. E neste campo seguinte, nós vamos adicionar vamos fazer referência a todos os metadados dos conjuntos de dados geográficos inseridos neste serviço. Enquanto que no serviço de visualização nós só apontamos para
metadado do serviço de visualização. Na configuração do serviço de descarregamento, nós temos de referir todos os conjuntos de dados geográficos que este integra e fazemos isso através dos metadados que estão publicados no catálogo. Fazem um add identifier, ele vai acrescentando um campo e aqui no code tem de colocar o identificador único do recurso. Neste caso, vamos fazer assim, não. Eu vou aqui abrir. Este é o metadado, por exemplo, dos conjuntos de dados geográficos das falhas geológicas e teriam que ver copiar este identificador único do recurso, okay? E colocá-lo, vamos colocá-lo aqui. E no catálogo de metadados, tem de fazer um pedido a este metadado das falhas geológicas e como os pedidos aos catálogos são sempre iguais, o que vocês têm de definir é isto. Vamos apagar estes que estão aqui. O endereço é sempre igual, a única coisa que vocês têm de alterar é este ID. E este ID é o tal identificador do fecheiro. Vou buscar. Se vocês agora, antes de inserirem, selecionarem este endereço, e colocarem aqui, ele vai-vos devolver o metadado das falhas geológicas que encontra-se publicado no sistema de metadados dos Açores. Devem, e neste caso, colocariam aqui o endereço para esse metadado. Devem inserir todos os metadados, a informação de todos os metadados, todas as layers que constituem, existam neste serviço de descarregamento. Vou perguntar aqui se há dúvidas, porque às vezes aqui há dúvidas e é uma boa altura para esclarecer, porque, volto a referir, nestes campos, por vezes têm surgido erros. Eu aproveitar que tenho a vantagem de ter o som ativo. O namespace não é preenchido porquê? Porque já faz parte do campo porque é o prefixo do código. Há uns anos foi definido que não haveria necessidade de ser preenchido o namespace, foi definido que o código com este prefixo seria o suficiente em termos de configuração do serviço e é isso que tem sido feito. Se me perguntarem se daqui a uns tempos será obrigatório ter o namespace preenchido, pois nessa altura a gente vai ter que pensar no assunto. Este namespace, para as pessoas que já trabalham, já mexem com Gema há alguns anos, sabem que nas primeiras versões do Gema havia exatamente este namespace, era repartido, ou seja, o código era o identificador do fecheiro e provavelmente estaria alguma coisa assim. Como foi definido que não existe essa necessidade, em termos de configuração do Inspire, adotou-se somente o código com este prefixo e, por enquanto, não tem havido grandes problemas. Eu referi o catálogo do SMA, mas mais uma vez digo que apontar para o catálogo do SNIG é exatamente a mesma coisa, tem de saber sempre qual é o identificador do fecheiro e formar o endereço da seguinte forma para ele devolver os resultados. Os endereços são estes e no final devem sempre colocar o identificador do fecheiro para o qual querem apontar. Se tiverem o identificador mal preenchido, pode ser só mesmo a falha de um número, irá, obviamente, dar erro.
gostava de saber se sobre isto, depois de fazer as alterações, convém guardar. Eu não vou guardar para não mexer nos nossos serviços. Gostava de saber se nesta parte existem algumas alterações, uma vez que vou-vos mostrar de seguida e tentar que vocês percebam a diferença entre o que é o validador Inspire e o Resource Linkage, porque algumas entidades têm questionado porque é que os seus dados aparecem interoperáveis num geoportal Inspire, mas depois, em termos de validador ETF, existem alguns erros. Portanto, foi-me solicitado que abordasse um bocadinho essa situação. Por isso, pergunto se neste momento, em termos de configuração, se querem ver mais algum aspecto. Vou perguntar ao colega da Madeira, vocês estão serviços em GeoServer? Bom, não tenho colegas da Madeira. Se calhar devem dar permissões para ele, se quiser falar. Duarte. Não, Duarte não está. Estava a questionar, por mera curiosidade, uma vez que é uma das entidades que também reporta bastante informação, e como de seguida vamos falar na questão da interoperabilidade, era para perceber se estão a proceder às configurações no GeoServer desta forma. Nós temos conhecimento de que mesmo os nossos serviços têm alguns erros, como já referi, que têm a ver também com o software que nós adotamos. Por isso, é sempre bom se alguém verificar que nós, o conhecimento que estamos aqui a tentar partilhar convosco, se existe algum pormenor que tenham verificado que se fizermos de outra forma corre melhor, nós também agradecemos a vossa participação, porque se é coisa que nós temos aprendido ao longo dos tempos, é que por mais que a gente estude e por mais que a gente tente corrigir, há sempre depois um pormenor, há um requisito da diretiva que nós não compreendemos e pode haver alguém que já o tenha conseguido corrigir. Pronto, tenho uma colega a perguntar se podíamos mostrar a configuração do WCS. Nós, sinceramente, não temos nenhum WCS publicado, não temos o conhecimento para explicar como é que eventualmente teriam que configurar, o que é que teriam de configurar para estar de acordo com a diretiva Inspire. Não sei se de algum dos WCS configurado e até queira fazer uma breve explicação. Tem aqui a colega Nancy que diz que tem os serviços WCS. Não sei se quererá falar um bocadinho, porque nós, acima de tudo, isto é uma partilha de conhecimentos e ficamos todos a aprender. Não sei. Vocês não deram ainda permissões para falar? Ela já está como presenter. Se ela quiser falar, poderá fazê-lo. Sim, os modos estão todos a ser gravados. Depois iremos disponibilizar estas gravações e eventualmente também vamos disponibilizar uns fecheiros que já foram criados anteriormente sobre esta parte, um fecheiro mais completo de configuração
GeoServer também me poderá ser útil. Pronto. Pronto, de qualquer forma, já sabemos que a colega da Madeira estão a proceder à configuração dos WCS. Se eu consigo explicar um dos vossos erros, sim. No vosso caso, da Câmara Municipal do Nordeste, o que nós temos verificado é que eu tenho de abrir os vossos serviços, só um momentinho. E pode ser que até ajude outras entidades. Ok, mas eu tenho de ver os metadados porque eu não sei os vossos endereços de cor. Ok, vamos aqui a um endereço. WMS. E o que é que se verifica no vosso caso? Este é o vosso endereço de WMS, deixa-me cá ver o vosso endereço de WMS. No vosso caso, assim, mexer o server é mais difícil, mas isto suponho que seja o endereço da coisa. Deixa-me puxar este. Vamos ver aqui o vosso metadado do serviço de visualização. Tint, sim, ok. Ok, está certo. Pronto, sim, tenho de identificar neste momento. Olha, por exemplo, já encontrei. Aqui no Inspire Extend Capabilities, pronto, no código do vosso serviço de visualização, no Inspire Extend Capabilities, que é este campo que eu vou-vos mostrar no GeoServer, aqui, que é a tal extensão, vocês estão a apontar para um endereço inspireservice.azores.gov.pt Service Discovery. Se vocês copiarem este endereço, vão verificar este endereço não existe. Está incorreto. Isto está incorreto porquê? Porque este endereço, tal como a gente já tinha enviado no e-mail, este endereço já não é válido. Nós temos um novo catálogo de metadados. No vosso caso, neste campo, aqui, na configuração dos vossos workspaces dentro da parte da OMS, vocês têm, deixa-me só cancelar porque eu toquei aqui, vocês têm de apontar para o endereço atual do catálogo de metadados Açores, que é o SMI-DE. O pedido correto que vocês têm de fazer é pegar aqui no vosso identificador, só estou aqui a alterar o identificador para o vosso, e naquele campozito vocês têm de colocar este endereço. É este o endereço que têm de corrigir aqui. No vossa configuração do GeoServer, vocês têm http://inspireservice.azores.com.pt. Este endereço não é válido, por isso tem de ser o do sma.ede.azores.gov.pt. Ora bem, apenas aqueles 5. Eu não sei
quantos serviços que vocês estão relacionados com o Inspire. Eu suponho que se é se em termos de erro de interoperabilidade só são esses 5 que estão a dar erro, então é sim, são nestes 5 que vocês têm de corrigir esta questão. Além disso, no vosso caso, eu não sei agora ao certo qual é o fecheiro, ou qual é o serviço, mas nós também verificamos que em alguns casos vocês estavam a apontar aqui no Inspire Extend Capabilities para o vosso catálogo pessoal, para o catálogo da Câmara Municipal, e que o catálogo da Câmara Municipal estava com metadados antigos, o que faz com que depois não funcione a interoperabilidade. Não funciona a interoperabilidade porque ele vai ler um catálogo, um metadado que já não está atualizado, que a informação já não está de acordo com os requisitos da diretiva Inspire. Eu posso tentar perceber aqui onde é que está o vosso, ver se consigo descobrir qual é o vosso serviço, onde nós vimos isto, mas muito sinceramente não sei de endereços. Deixa-me só ver se eu consigo descobrir. Estas correções, Mafalda, têm de ser feitas na área do WMS e na área do WFS. Se vocês virem que no vosso catálogo vocês aqui nestas áreas estão a apontar para um inspire.azores.gov.pt, quer dizer que isto é errado, está bem? O mesmo se passa aqui na área das configuração das layers. Ao configurar uma layer, ele tem de apontar para o catálogo do smap.ide.azores.gov.pt, pronto, e com o identificador, ok? Tudo o que aponta para Inspire Açores está errado. E aqui só queria confirmar, porque realmente eu vi nos vossos serviços, tinha a ideia que havia ainda alguns que estavam a apontar para o vosso catálogo. De qualquer forma, por exemplo, este serviço também, que é um serviço de descarregamento, tem aqui vários erros, porque continua a apontar para o catálogo Inspire Açores e este endereço já não é válido. Aqui, aqui, aqui. Não deve ter mais nada com o resto. Pronto. Se tiver, no caso da colega Mafalda, sim, tens de fazer essa configuração tanto na parte das layers, ok? Na layer tens de verificar se cada layer está a apontar para o catálogo smide.azores.gov.pt já network, fazer este tipo de pedido. Tens de verificar dentro dos workspaces, tanto na área do WMS como na área do WFS. No WMS a correção deve ser feita aqui em baixo, no Extend Capabilities, e no WFS a correção também deve ser feita aqui no Service Metadata URL e as layers que aqui estão neste Metadata URL. Caso tenhas dúvidas nestas correções, o ideal é agendarmos uma reunião em que tu tenhas acesso ao vosso Network, ao vosso Server, e nós ajudamos-te a proceder a essa configuração. Relativamente à DRAI, que eu vi há bocadinho, neste momento,
tendo em conta que vocês têm os vossos serviços publicados em ArcGIS e como nós não temos o ArcGIS, a extensão para o Inspire, em termos de ArcGIS não é possível nós fazermos estas configurações sem essa extensão. Na parte do GeoServer, se for a opção da entidade, porque até podem decidir que querem um outro software para publicar os vossos serviços, mas se pretenderem ajuda para instalar o GeoServer, já sabem que nós estamos disponíveis para ajudar na configuração e depois na publicação dos vossos serviços. Atualmente, e para o vosso caso específico, tendo em conta que tem os serviços em ArcGIS, não existe forma de nós corrigirmos em ArcGIS Server o serviço de forma a que fique de acordo com o Inspire. Bem? Desta parte, não sei se existe mais alguma questão. Eu posso ver aqui, deixa-me cá ver, este WCS da colega da Madeira. Eu aproveito para perguntar aqui à colega da DGT, porque uma vez que eu estou a analisar aqui este serviço, a mim parece-me que, e tendo em conta o conhecimento que eles me transmitiram, o pedido ao catálogo, acho que não é, tem de ter aqui um Inspire Service, deixa-me confirmar. Eu penso que aqui, a seguir ao CSW, terá de ter um traço Inspire, mas preferia que alguém da DGT conseguisse confirmar isso. Deixa-me cá ver os participantes, quem é que está aqui? Wanda, será que a Wanda está cá? O Danilo respondeu no chat, Wanda. Ele disse que sim. Pronto, então, por exemplo, à colega da Madeira já posso dizer que este endereço que existe, esta configuração aqui no Extend Capabilities, o pedido não está feito de forma correta. Vocês deverão fazer o pedido da seguinte forma. Só um momento, de cor não sei. Portanto, aqui, e supondo que o vosso recorde by ID é este, ok. Então, sim. A ver. Se é este o endereço. Okay, pronto. Vocês vão ter que fazer um pedido para o endereço que está aqui. Qual é a diferença? Pelo que me parece, o catálogo, o que é a informação que está a ser reportada para a diretiva Inspire, eu vou chamar, não sei se o termo correto é isto, mas há um subcatálogo em que o pedido tem de ser feito para este CSW-Inspire. Não sei até que ponto isso vai vos influenciar a parte da interoperabilidade, mas é uma das coisas que detecto, para mim, teria que eventualmente ser corrigido, uma vez que está a apontar para o catálogo errado, ou aquele que não é suposto, para onde não é suposto apontar. Relativamente, deixa-me apagar aqui de Nordeste, deixa-me apagar este, já me perdi onde é que está o do colega da Madeira. Deixa-me só procurar outra vez o endereço. Ok, deixa-me voltar a pedir aqui. Copy link. Portanto, reformulando, das poucas coisas assim de repente que eu vejo é essa questão do catálogo. O pedido ao catálogo não deve ser formado desta forma, tem de ser este endereço, um pedido para um catálogo virtual para o Inspire,
mas penso que se for preciso, eu posso colocar aqui o endereço, neste caso específico. Okay. E em termos de extensão, pronto, aqui também teria que ser corrigido. Passa no validador. Pronto, quando se refere a validador, é o validador ETF, porque conseguem ver no geoportal Inspire. Pronto, olha. Então não deve estar a haver grande influência, porque, pronto, aqui eu, segundo a DGT, o catálogo, em termos para assuntos relacionados com o Inspire, o endereço deve-se apontar para esse tipo de interesse. Se não está a influenciar os vossos resultados, não sei, não posso dizer o contrário, mas nesse caso o colega Danilo é que depois poderá dizer quais são as consequências de não se estar a apontar para o CSW Inspire, tá bem? Depois, assim, em termos gerais, eu não consigo ver... Wanda, desculpa só interromper, o Danilo acho que quer intervir. Danilo, basta ativares o som, ok. Ok, conseguem-me ouvir? Sim. Olá, boa tarde a todos. Era só para dizer que este CSW Inspire é um catálogo virtual só para dados Inspire a partir do catálogo base, ou seja, os dados estão originalmente no catálogo base. Portanto, se estiver assim, em princípio ele vai sempre passar no validador, mas, por norma, é melhor colocar o CSW menos Inspire. Okay? Porque esses é que são os metadados que são reportados para o Inspire. Ele lê sempre, porque os metadados estão no catálogo base. Tá bem? Mas, por norma, aconselhamos sempre a colocar estes links para o CSW menos Inspire. Pronto, pois é isso. Sim, obrigada. Nada. Pois, relativamente às outras configurações, em termos de WCS, parece-me que, pela lógica do código que está aqui a aparecer, são muito parecidas com o que está a aparecer, com o que existe no WMS e WFS. Tem sempre que ter em atenção se existem campos em que eles querem necessitam de relacionar com os metadados. Vejam se os identificadores estão bem preenchidos e apontar para o catálogo, neste caso, tendo em conta o que o Daniel disse, apontar para o catálogo que refere o CSW Inspire, está bem? Tendo dito isto, vou passar aqui por uma breve explicação do que é o geoportal Inspire. Existem aqui algumas dúvidas, por vezes, entre os utilizadores, porque é que a informação passa a informação parece interoperável, mas depois em termos de validador ETF existem muitos erros. Nós vamos também só mostrar brevemente como é que se utiliza a ferramenta Resource Linkage, mas se quiserem podemos fazer aqui um intervalinho até às nossas 4 da tarde, às vossas 5. A próxima apresentação demora pouco tempo, por isso estejam à vontade, está bem? Eu vou só preparar a apresentação. Ok, pronto, se calhar agora. A informação existente neste geoportal é inserida através dos Estados-membros. No nosso caso, quem disponibiliza esta informação é através do catálogo SNIC.
Estes metadados são regularmente coletados através dos serviços de pesquisa, no site do Geoportal existe uma área de harvesting status, onde é possível verificar quando é que foi efetuado o último harvesting ao catálogo nacional. É possível fazer a pesquisa dos conjuntos de dados geográficos de duas formas, através dos conjuntos de dados geográficos que são prioritários, ou seja, que estão no âmbito do reporte ambiental, e através os conjuntos de dados geográficos que estão no âmbito da diretiva INSPIRE, ou seja, apresentam todos os temas relacionados com a diretiva INSPIRE. Nas duas aplicações, para além da pesquisa por tema ou por domínio e legislação ambiental, também é possível pesquisar por Estado-membro. Após efetuar uma pesquisa, nesta coluna das propriedades é apresentada a informação sobre o que é que o conjunto de dados geográficos disponibiliza, se tem metadados, se tem serviço de descarregamento, se tem serviço de visualização e o âmbito, se é de âmbito nacional ou regional. Quando eu digo se tem, é se não aparecer um destes ícones, quer dizer que não tem, ok? O ideal é que apareçam os ícones todos, quer dizer que o conjunto de dados geográficos está interoperável. Para nós podermos verificar a interoperabilidade da informação, deve-se utilizar o Resource Linkage Checker, é mais uma ferramenta de apoio aos provedores de dados. Nesta área que nós vamos depois ver, esta ferramenta, se vocês tiverem curiosidade, se tiverem insónias à noite, quiserem perceber qual é o fluxo, o que é que é analisado para verificar a interoperabilidade, podem aceder a este documento que se encontra aqui, onde diz Click Here, onde será mostrado todo o processo de análise quando é feita a verificação do metadado do conjunto de dados geográficos. Depois tem aqui duas funcionalidades, tem aqui uma zona em que pode fazer a verificação de novos metadados que estão, por exemplo, no catálogo, mas ainda não se encontram inseridos no Geoportal INSPIRE, ou então metadados que já se encontram no portal INSPIRE. Chamamos a atenção que esta aplicação é para ajudar a verificar a interoperabilidade da informação, mas não efetua testes de validação completos. Caso queiram fazer um teste de validação completo e o que é reconhecido para a diretiva INSPIRE é o que nós chamamos de validador INSPIRE, que é também conhecido por o ETF. Para o Geoportal, atualmente só é necessário que o resultado deste Resource Linkage Checker seja totalmente positivo para a informação aparecer toda no Geoportal. É natural que no validador INSPIRE, no ETF, apareçam mais erros, sim, bem mais erros do que aqueles que serão identificados aqui nesta ferramenta que só quer garantir mesmo a interoperabilidade. Aqui vocês podem ver o Geoportal em si. A questão dos harvestings às vezes são importantes para nós percebermos se fizermos uma alteração no metadado ou no metadado de um conjunto ou metadado de um serviço, quando é que foi feito o último harvesting para este catálogo, para ver se o dado, nova informação já foi inserida. Podemos ver aqui no Harvest Status, por exemplo, quando é que foi efetuado o último harvesting para cada país. No caso, por exemplo, de Portugal, o último harvesting foi efetuado a 14 de novembro. Entretanto, para fazer uma pesquisa, se quiserem efetuar uma... peço desculpa. Eu que saí daqui. Se quiserem efetuar uma pesquisa um conjunto de geográficos, tal como vos disse, aqui é só para dados prioritários, relacionados com diretivas ambientais, e aqui vão verificar todos os temas relacionados com a diretiva INSPIRE. Nós vamos utilizar aqui esta função
e vamos supor que nós queremos, em vez de fazer uma pesquisa por tema, nós queremos saber os resultados de Portugal. Então vamos selecionar aqui a opção Country Overview e vai aparecer a informação relativa a todos os países que integram e que estão a implementar a diretiva Inspire. Podem selecionar o país carregando aqui no mapinha, ou podem vir aqui onde diz Select a Country e selecionar Portugal. Logo aqui, à partida, peço desculpa, já conseguem ver, já tem aqui alguma informação, diz que Portugal tem 636 metadados inseridos, dos quais o conjunto de dados geográficos, dos quais 299 têm serviços de descarregamento e 408 têm serviços de visualização. Ao clicar no país, é-nos listado toda a informação que está a ser, que foi submetida para o Geoportal. No lado esquerdo tem aqui um conjunto de filtros que podem ser utilizados, podem pedir para mostrar os conjuntos de dados geográficos que só tenham o serviço de download, ou os que têm só o serviço de descarregamento, se são a informação se é a nível nacional ou regional. Por isso é que é muito importante neste momento nos metadados preencher o campo do âmbito territorial, porque assim temos noção de que informação é que engloba o país todo e qual é a informação que simplesmente é determinadas regiões. Podem fazer mais um filtro pelo tema e, neste caso, nós já estamos dentro do país, não se justifica fazer do nosso país, podem selecionar outro país que queiram pesquisar. Tem uma ferramenta de pesquisa, vocês escreverem ortofoto, vai-vos mostrar, por exemplo, quais são os ortofotos existentes aqui neste geoportal. Assim, de uma forma rápida, verificaríamos que o ortofotos das zonas costeiras de Portugal continental 2008 tem metadados e tem só um serviço de visualização. Não existe mais informação nenhuma associada a este dado. Se quiserem mais, este não vai ser o melhor exemplo, deixa-me selecionar aqui um outro que tenha os serviços todos. Ok. Por exemplo, nós vamos abrir aqui este conjunto que é edifícios da Carta Itinerária à escala 1 por 500 mil, em que tem dados, serviços de carregamento, serviços de visualização e é de âmbito nacional. E ao abrir é apresentado um pequeno resumo, que é a informação que consta no metadado. Diz quando é que este metadado foi editado, ou melhor, atualizado, não necessariamente foi a data de criação do metadado, mas sim. Podem descarregar o fecheiro do metadado, diz qual é o identificador, tem assim um conjunto de informações relativo, que vai buscar essa informação, obviamente, aos metadados. Depois clicarem aqui onde diz View Options, tem o Show Service Metadata, que vai apresentar o serviço, o metadado do serviço, e depois podem, deixa-me ver, fazer um Preview Dataset e ele vai mostrar qual é a área em que abrange esta informação. E através dos Download Options também pode-se ver aqui um pouco o metadado, o serviço e os layers que estão presentes neste serviço. Neste caso eu pedia para descarregar o XML e está aqui um erro. Mas se eu for aqui, vocês conseguem aceder ao endereço do serviço de descarregamento. Para o Inspire, este serviço é considerado interoperável, tem um serviço de descarregamento, tem um serviço de visualização, estão configurados de acordo com alguns requisitos da diretiva, por isso
para interoperabilidade, é um serviço que encontra-se correto. Não necessariamente, como já vos referi, se eu agora for aqui ao endereço do serviço, se eu colocar este endereço e fizer uma validação deste endereço, poderá vir a surgir erros no outro validador do ETF. Para mexer na ferramenta do Resource Linkage, aqui neste menu tem a opção do Metadata Tools, seleciono o Resource Linkage Checker. Esta ferramenta foi criada pela equipa do Geoportal Inspire para ajudar as entidades a verificar os problemas existentes nos serviços de carregamento e de visualização associados aos seus conjuntos de dados geográficos. Para vocês poderem trabalhar com esta ferramenta, têm de saber quais são os identificadores únicos dos fecheiros que pretendem analisar, ou seja, têm de saber o identificador único do fecheiro do conjunto de dados geográficos que vão inserir e o identificador único do fecheiro do metadado do serviço onde se inclui esse conjunto de dados geográficos e o metadado o identificador do metadado do serviço onde se inclua também o serviço de descarregamento onde se inclui esse conjunto de dados geográficos. Vou-vos mostrar só brevemente como é que se preenche esta opção. Vocês podem colocar a informação através de um URL, através de colocar aqui o código todo do metadado ou através do identificador. Se nós vamos fazer aqui um exemplo com o identificador, este é o identificador de um conjunto de dados geográficos, que, se não me engano, acho que até é do, deixa-me fechar, deixa-me montar aqui, a gente está, é melhor abrir o fecheiro, porque assim se calhar vocês compreendem melhor. Ok. Deixa se estar. Sim. Se não me engano, acho que é deste fecheiro. Assim, exatamente. Vamos puxar isto aqui para aqui. Portanto, nós aqui vamos selecionar o file identifier do conjunto de dados geográficos que é das falhas geológicas, que é este, o identificador do fecheiro, ok? Que está aqui. Relativamente ao identificador do serviço, do metadado do serviço de visualização, que é este, tem de copiar este código. Relativamente ao serviço de descarregamento, é este o código. Essa informação, ele está a buscar a informação aos metadados, ok? Portanto, identificador do fecheiro do conjunto de dados geográficos, identificador do fecheiro do serviço dos metadados, do serviço de visualização, e identificador do fecheiro do serviço de descarregamento. Check resource, ele fica um bocadinho a pensar. Para isto tudo correr bem, vai aparecer tudo verdinho. O verde é sinal da esperança. Se correr mal, vai aparecer vermelho. Vamos querer. Por acaso acho que não aparece vermelho. Acho que aparece sem o visto. Uma das coisas que vocês que já trabalham com estes validadores que têm de ter, às vezes é muita paciência, por vezes devido à sobrecarga de pedidos, demora imenso tempo a nós conseguimos fazer este processo de validação. O que vou-vos solicitar, e tendo em conta que a monitorização está a chegar, é sempre que efetuem um teste
e que tenham resultado positivo, que esteja tudo válido, seja no validador Inspire, ou até mesmo aqui no Resource Linkage, que guardem os vossos resultados, porque depois, quando vierem os resultados finais da monitorização, se por alguma razão vocês tinham tudo positivo, tudo validado, e depois há um erro na monitorização, nós de alguma forma tentaremos alegar que há um problema, ou há um problema no validador, ou há um problema na forma como foi monitorizado. Ele já efetuou a análise e neste momento os resultados estão todos verdes com visto, quer dizer que todos os aspectos que ele analisou estão corretos, portanto esta informação encontra-se interoperável. Vocês podem, além de fazer este teste com os identificadores, podem apontar, por exemplo, para o endereço do catálogo. Basicamente ele vai ler também o fecheiro, não é? Vai dar exatamente o mesmo resultado. Nós, para darmos aqui um erro, vamos fazer aqui uma coisa que é acrescentar aqui um i, e tenho que dizer que isto é um URL, vocês aqui no lado esquerdo têm de identificar o tipo como é que estão a inserir a informação, fazem um check resources, e vai ser apresentado um erro no serviço de descarregamento. Ele vai dizer que não existe, que não detectou este serviço de descarregamento. Só porque às vezes há uma falha a inserção de códigos, ou mesmo na configuração do serviço, basta tirarmos sem querer uma letra que depois deixa de ser interoperável, que é o que aconteceu aqui. Ele não conseguiu encontrar o serviço de descarregamento, nem o link que já aciona, e o link, por isso dá estes quadradinhos a vermelho, que é sinal que tem um erro e que vai dar que existe um serviço de visualização, mas não encontra o serviço de descarregamento. Eu não sei se vocês querem fazer aqui alguma questão sobre esta ferramenta. Ela é bastante fácil de utilizar. Ela eu volto a referir, só analisa a interoperabilidade. Sempre que vocês querem fazer uma correta validação da vossa informação, devem utilizar o validador Inspire. Este é que é o validador reconhecido e mais recomendado pela Comissão, porque ele avalia parâmetros que este não avalia, por exemplo. Aqui vocês conseguem fazer análise de conformidade dos vossos WMS, dos vossos WFS, dos vossos metadados, a interoperabilidade no ML, analisar por tema as especificações de vossos dados. Tem uma série de testes que podem ser aplicados, sempre, e aí em nossa defesa, sempre também com a consciência que algumas vezes os erros devem-se aos softwares que nós estamos a utilizar. Bem? Portanto, também é importante também quando têm dúvidas e que as restantes entidades não vos conseguem ajudar, é importante que vocês submetam as vossas dúvidas para o helpdesk do Geoportal, porque pode ser que lá tenham a vossa resposta, ou até mesmo às vezes no meio de questões de outras entidades, nós conseguimos corrigir alguns dos nossos erros, porque essa entidade também já teve esse problema e alguém já o identificou e já o corrigiu. Queria-vos mostrar só o endereço do helpdesk, mas
a tal questão de ter paciência para algumas coisas aqui na diretiva Inspire está-se a aplicar neste caso. Há alguma questão que queiram ver? É só referir que também para além do Helpdesk, que tem mais a ver com questões do geoportal, outras questões mais específicas do validador também podem ser colocadas aqui no endereço que eu vou meter no chat, que pronto, aí são mais, são questões mesmo mais específicas que possam surgir no validador. Isto não entra. O Daniel também referiu que é importante ver o Evolution Report no Resource Linkage, que não sei se ainda tens a página aberta. Ok. Cá em baixo, exatamente. Ok. Sim. Pronto. Aqui dá-vos o grau da interoperabilidade dos vossos dados e é apresentado quais são as falhas, o que é que não foi detectado durante esta verificação da interoperabilidade. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Danilo. Este aqui não está. Da minha parte, ok. Não sei se mais alguém também quer tirar alguma dúvida ou acrescentar algo. Pronto, o link que a Marta estava a referir é este, para questões mais técnicas, mais específicas. O link que eu gostava de vos mostrar é este que diz The site can't be reached. Não há outro endereço, pois não, Marta, neste momento. Eu vou colocar daqui a bocadinho aqui no chat o endereço também para questões relacionadas com o Geoportal. Nada mais havendo. Espero que tenham conseguido perceber a diferença entre o validador Inspire e o Resource Linkage. Em termos de configurações de GeoServer, nós sabemos que para nós isto já parece muito simples, porque já fazemos algum tempo, mas se houver alguma dúvida de como configurar, nós, certamente também a DGT, estamos cá para vos ajudar. E vamos tentar fazer os possíveis para que até o dia 15 de dezembro tenhamos bons resultados, uma vez que grande parte das entidades já estão a publicar os serviços, têm os serviços publicados e às vezes é só um pequeno pormenor que falta corrigir, que faz com que esse trabalho todo não fique, não seja apreciado. Sim, o webinar ficará disponível para gravação, depois será enviado um mail a todos os participantes para poderem aceder. Sim, vamos enviar um link.